O Salmo 126 faz menção da saída do povo de Deus do cativeiro, da escravidão babilônica. Porém, após esse retorno, nem tudo foi mil maravilhas. A terra estava improdutiva, maltratada, não havia paz e nem prosperidade. E o povo precisava de mais uma ação divina, mais um milagre para que a restauração fosse completa, fosse plena. É por isso que o salmista diz no verso 4: traze-nos outra vez do cativeiro, como as correntes do sul, ou como as correntes do deserto do Negueb. Retornar para a terra foi só o começo de um conjunto de restaurações que deveriam acontecer na vida do povo de Deus, no povo de Israel. Restauração da paz e restauração da prosperidade. Vulnerável aos ataques do inimigo que ocupavam parte do território de Israel, o povo clamava. E sem chuva, a semente seria regada com as lágrimas do sofrimento. E eu, pela misericórdia e graça do Senhor Jesus, separei 10 lições para nossa edificação, crendo que Deus te levará além, muito além dessas 10 revelações aqui que Deus me deu. E se você deseja fazer parte do nosso grupo do WhatsApp, eu sempre deixo aqui embaixo o link de acesso na descrição desse vídeo. Então, compartilhe esta palavra com alguém, deixe o seu comentário e vamos mergulhar nessa palavra. Primeira lição: foi Deus que fez isso. Irmãos, o salmista começa atribuindo a glória a Deus pela vitória alcançada. Olha só o que ele disse no verso 1. Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltavam a Jerusalém ou a Sião. Ou seja, ele reconhece que foi Deus que libertou o povo. E é interessante notar que até as outras nações que não serviam a Deus também reconhecem que a mão de Deus estava operando aquela maravilha. Por isso que na parte B do versículo 2 do Salmo 126 diz: então se dizia entre as nações, entre os gentios, grandes coisas fez o Senhor por Israel. Olha, irmãos, com isso eu aprendo que tem coisas que só Deus pode fazer. O povo entendeu que a bênção não era obra do acaso, era a mão de Deus agindo. O povo percebeu que uma vida nas mãos de Deus é uma vida de vitória. Às vezes, nós só reconhecemos a mão de Deus quando se trata de grandes milagres. Então, não ignore nenhum milagre sequer da parte de Deus. Amém? Reconheça e agradeça os feitos do Senhor na sua vida. Às vezes, não foi como você imaginou, como você planejou, mas foi como Deus imaginou e como Deus planejou. Então, que se cumpra a vontade do Senhor nas nossas vidas. Salmo 118, versículo 23. Foi Deus quem fez isso e é coisa maravilhosa aos nossos olhos. Segunda lição: a adoração verdadeira está antes, durante e depois do culto. O Salmo 126 faz parte do grupo dos cânticos dos degraus. São 15 salmos, irmãos, que fazem parte do cântico dos degraus. Também, esses salmos também são conhecidos como cânticos de romaria. E eles vão do Salmo 120 até o Salmo 134. Estes cânticos dos degraus eram entoados, cantados, toda vez que alguém ou um grupo estava se dirigindo ao local de culto no templo em Jerusalém. Alguns estudiosos chegam a afirmar que a quantidade de 15 salmos é uma referência aos 15 degraus da entrada do templo de Salomão. Mas a lição, irmãos, que eu tiro dessa verdade, desses cânticos
de romaria, é que quem ia cantando esses cânticos não precisavam chegar no templo para começar a adorar a Deus. O povo já vinha adorando a Deus antes de casa. Que a nossa vida seja uma vida de adoração verdadeira e que não se resume apenas dentro da igreja. Pedro e João foram usados por Deus para curar aquele paralítico na entrada do templo. Isso significa que eles não precisaram entrar no templo para adorar. Como eles já estavam a caminho do templo, provavelmente estavam cantando um dos salmos dos degraus. Provavelmente, amém? Que Deus te encontre como um verdadeiro adorador. A adoração não é coisa de momento. A verdadeira adoração é um estilo de vida que acontece antes, durante e depois do culto. É andar com Deus todo dia, em todo tempo. No Novo Testamento, Deus procura adoradores. Mas no Antigo Testamento, a Bíblia diz assim, encontrei Davi. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Um homem que sabia tocar não só a harpa, mas também sabia tocar o coração de Deus com a adoração dele. Adore a Deus em todo tempo, no deserto, antes, durante e depois do culto, antes da prova, durante a prova e depois da prova. Adore a Deus onde você estiver, onde você estiver, se transforme num ambiente de culto a Deus. Terceira lição, Deus não só fez, Deus ainda faz. No verso 2, as nações estavam dizendo que Deus havia feito. A nação disse, grandes coisas fez o Senhor a estes. Olha o que a nação diz, grandes coisas fez, mas Israel diz no versículo de número 4, diz assim, Israel não diz que Deus fez, ele diz assim, faz-nos regressar novamente. Percebeu a diferença? Enquanto as nações estavam usando o verbo fazer no passado, Israel usou o verbo fazer no futuro. Isso porque Israel acreditava que o poder e as maravilhas de Deus não era só para o passado, não aconteceram só no passado, mas no presente e no futuro também. As nações podem até duvidar, as pessoas podem até dizer que não, mas você que é o Israel de Deus, a igreja de Jesus, não pode deixar de crer que ele ainda opera maravilha. Como igreja, estamos debruçados sobre Hebreus 13:8. Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Deus disse para Josué, assim como eu fui com Moisés, Josué, eu sou o mesmo, eu também serei contigo. O Deus de Moisés também é o Deus de Josué. O Deus de Abraão também era o Deus de Isaac. E o Deus de Isaac também era o Deus de Jacó. E o Deus de Jacó também é o Deus da igreja. É o meu Deus, o teu Deus. Quarta lição, volte do cativeiro. Irmãos, este salmo é uma referência à grande libertação que Deus proporcionou ao povo de Israel, ao seu povo. Foi uma grande obra de libertação. Deus fez todo o trabalho, agora só dependia do povo voltar. Deus, foi dele todo o trabalho. Ele enviou seu Filho único para morrer por nós naquela cruz. Agora só depende de você para voltar. Só depende de você para ser uma bênção. As amarras do pecado não são maiores que o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário por você. Não são maiores que a graça de Jesus sobre a tua vida. Então, o que você está esperando para sair desse cativeiro? Nada pode impedir a sua volta, só você. Guarde essa frase aqui no seu coração. Entre o pecado e Deus, nós obedecemos a quem nós mais amamos. Quando você amar mais a Deus do que o pecado, você vai sair dessa. Você vai sair desse cativeiro espiritual. Sabe por quê? Porque não tem como se dedicar a algo que eu não amo. Não tem como se dedicar a Deus se eu não amo a Deus. Não tem como se dedicar ao meu cônjuge se eu não amo meu cônjuge, se eu não amo minha família. Eu só me dedico
aquilo que eu consigo amar. Então, que Deus enche o teu coração de amor por Ele, de amor pela palavra, de amor pela presença dEle, a ponto de você não conseguir mais pecar em paz. Quinta lição: Deus é especialista em colocar sorriso em nossa vida. No versículo 2, no verso 2, diz assim: então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cântico. Então se dizia entre os gentios: grandes coisas fez o Senhor. Naquele ambiente, irmãos, de escravidão e tristeza, Deus foi lá e plantou um sorriso na vida do seu povo. Só Deus para fazer Ana sorrir mesmo depois de tanta humilhação. Só Deus para fazer Gideão sorrir mesmo depois de tanta incerteza. Incerteza se ia plantar ou se iria colher. Só Deus vira o nosso cativeiro. A Bíblia diz que Deus virou o cativeiro de Jó. Deus fez Jó sorrir novamente. Creia que o sorriso vai voltar para o seu devido lugar na sua vida, na sua família. A alegria do Senhor é sim a nossa força. Receba essa alegria do Senhor na sua vida. O propósito de Deus sempre foi ver o homem feliz, as pessoas felizes. Por isso que ele enviou o seu Filho amado, para que a alegria, a paz de Jesus esteja inundando nosso coração. Então, sinta a presença do seu Salvador inundando a sua vida, a sua casa, com a verdadeira alegria, com a verdadeira paz e presença do Espírito Santo. Esta lição: receba o outra vez de Deus na sua vida. A mentalidade, irmãos, do salmista no verso 4 é que Deus pode fazer de novo. Ele diz: traze-nos outra vez, ó Senhor do cativeiro, como as correntes do sul. O que ele está pedindo a Deus não é para sair do cativeiro babilônico, porque já tinham saído. A liberdade já pairava sobre o povo de Israel nesse tempo do Salmo 126. Quem quisesse ser liberto sairia. Na verdade, o que ele está pedindo a Deus é para que a terra volte a ser uma bênção, a bênção que a terra era antes do cativeiro. Ele está pedindo para os bons tempos voltarem. A terra estava improdutiva, maltratada, não havia paz e nem prosperidade. E o povo que retornou do cativeiro precisava de mais uma ação divina, mais um milagre, para que a restauração fosse plena e completa. O povo precisava do outra vez de Deus na vida deles. Então, não se desfaleça. Deus pode fazer de novo. Deus pode fazer tudo novo de novo. Deus pode te usar outra vez. Deus pode te curar outra vez. A paz pode voltar a reinar outra vez na sua vida. Gálatas 6:9. Porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos, se não desanimarmos. Vamos provar o melhor de Deus. Vamos colher o outra vez de Deus na sua vida. Receba uma outra vez de Deus. Receba uma outra chance de Deus nessa hora. Sétima lição: com Deus o deserto se torna em manancial. Quando o povo voltou da escravidão, irmãos, para sua terra, Jerusalém e adjacências estavam destruídas, parecia um deserto. Por isso que o salmista no verso 4 diz assim, traze-nos outra vez, ó Senhor do cativeiro, como as correntes das águas no sul, ou como as torrentes do Neguebe. O Neguebe era um deserto que ficava na parte sul de Israel. Só que esse deserto tinha uma característica geográfica interessante. As chuvas caíam em regiões ao lado, ao redor do deserto. E devido à inclinação do terreno, as águas das chuvas formavam grandes rios
que inundavam, cortavam aquela terra seca do deserto do Negueb. O deserto se tornava em um manancial, literalmente. Então, fica a lição para a gente. Creia que este deserto será palco dos milagres de Deus. Continue fiel. Detalhes, a chuva não caiu diretamente no Negueb, mas abençoaram o Negueb. Então, eu entendo que se a bênção não descer diretamente sobre a sua vida, vai descer sobre a vida de alguém próximo a você, e essa pessoa vai ser canal de Deus para te abençoar. Pode não ser diretamente na minha vida, mas só em saber que um irmão foi abençoado, uma irmã foi abençoada, eu já estou feliz, porque a alegria dos meus irmãos é a minha alegria. Chora com os que choram, e a gente se alegra com os que se alegram. Mas creia que se o milagre não vier de um jeito, ele vem de outro. Oitava lição: quem te viu passar chorando, vai te ver voltar sorrindo. O verso 6 diz assim: aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará sem dúvidas. Se não duvidar, voltará, trazendo consigo seus molhos de resultados, seus molhos de vitória. Isso, irmãos, quer dizer que aquele que passava chorando voltaria trazendo resultados de vitória. E quem viu o povo de Deus semear com lágrima, as nações, que estavam acompanhando tudo, iriam se surpreender com o resultado final da história. Então, receba esta palavra sobre a tua vida. Há momentos, fases em nossas vidas que parecem problemas sem fim, mas Deus é aquele que contraria a lógica e as estatísticas. Quem viu Ana chorar também teve que ver Ana sorrir, cantar o hino da vitória no capítulo 2 de 1 Samuel. Tudo tem um propósito, apenas faça a sua parte, continue andando mesmo debaixo de sentenças que só você e Deus sabe o que você está enfrentando. Deixe duvidar quem quiser duvidar. Quem não pode deixar de crer é você. Receba a parte B do versículo que diz: voltará sem dúvida com alegria. Nona lição: chorando sim, parado não. O versículo 6 apresenta a figura de alguém que mesmo chorando está andando. Alguém que mesmo em ambientes ruins não desistiu de caminhar. Nem sempre vamos ter uma estrada pavimentada com tudo dando certo pela frente. Quando Neemias se deparou com a cidade de Jerusalém totalmente em ruínas. Imagine, irmãos, o cenário. Ele não soube fazer outra coisa a não ser chorar e lamentar profundamente. Olha só o que ele diz lá em Neemias capítulo 1, versículo 4. E sucedeu o quê? Olha só, irmãos. Ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei. E lamentei. Pega essa visão. Por alguns dias, não foi para sempre. E estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Repare que Neemias chorou, reconhecendo que havia um problema com P maiúsculo pela frente para enfrentar. Porém, irmãos, ele entendeu que só chorar e lamentar não resolve o problema. No mesmo versículo 4, que fala do choro dele, está escrito assim, chorei e lamentei por alguns dias. Quer dizer que não foi para sempre. Neemias chorou e lamentou por alguns dias. Ele não ficou parado no choro. O choro dele foi interrompido, sabe pelo quê? Pela oração, pela consagração a Deus. Só você e Deus sabe que o problema que você tem enfrentado é com P maiúsculo. Mas Deus quer interromper esse choro através da voz da esperança chamada oração. Décima lição: só tem luta quem carrega a preciosa semente. A parte A do versículo 6 diz assim: aquele que leva a preciosa semente.
Reparou? Percebeu que não é qualquer semente, mas sim a preciosa semente? É por isso que somos perseguidos. Sabe por quê? Porque nós carregamos a preciosa semente. Carregamos a semente preciosa da palavra de Deus no coração. Carregamos a semente preciosa da consagração, da santidade, a semente da oração, a semente da comunhão com o Pai e a semente da renúncia. Nós carregamos muitas sementes preciosas, não carregamos a semente do mal. Ah, se todo cristão estivesse conscientizado disso. Muitos acham que estão carregando uma semente qualquer. Muitos não têm noção sobre a grandeza do reino de Deus, sobre a grandeza do reino que ele mesmo pertence. E se acham inferior ao ímpio. E se acham que não tem valor. Tiago 2,5 diz: ouçam, meus irmãos amados, porventura não escolheu Deus aos pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que amam? Então fica a lição: conserve esta boa semente e continue sendo bênção nas mãos de Deus. É por isso que você é perseguido, porque você não está carregando qualquer semente. A Bíblia diz que Paulo falou assim: combati o bom combate. Que combate? O bom combate. Então, o que nós estamos combatendo é um combate que vale a pena, não é um mau combate. Tem combates que não vale a pena você entrar neles, mas o combate bom da fé vale a pena a gente guerrear e permanecer firmes na presença de Jesus. Que Deus inunde o seu coração com essa palavra. Vem sempre mais por aí. A fonte, quando é divina, ela é inesgotável. Amém? Que não passe de nós o Espírito Santo do Senhor, a vontade de Deus para a nossa vida. Um beijo no teu coração, de toda a sua família. Que Deus continue te abençoando. Está vindo aí o livro que nós já estamos confeccionando. Vai trazer aproximadamente, eu estou na dúvida se vai ser 50 sermões incríveis ou 100 sermões incríveis. Esse é o nome do livro. 100 sermões, se for 100 sermões incríveis. E se for 50, 150 sermões incríveis de assuntos profundos dentro da palavra. Amém? Que Deus continue te usando, te abençoando e seja sempre bem-vindo, sempre bem-vinda aqui. Estamos juntos pelo Rei e pelo Reino.